Enquanto a gente não tiver um judiciário que funcione, um Supremo Tribunal Federal que funcione contra a corrupção no Brasil vai ser ainda sistêmica no meio político em Brasília. Um dos principais, na verdade, talvez o principal desdobramento da Lava Jato foi a prisão do Lula, né? Cara, quais eram exatamente as acusações sobre ele? Igor, a gente não vê como o caso principal da Lava Jato. É mesmo? A gente não vê. A gente vê, se você olhar a 7ª fase, você chegar na 7ª, sei lá, mais de 7 grandes empreiteiras, eu confundi com a 7ª fase. Mas assim, a gente chegar a várias grandes empreiteiras, prender os caras, responsabilizar, conseguir acordos que recuperaram 15 bilhões de reais. Cara, a gente conseguiu repatriar na Lava Jato 700 milhões de reais. Sabe quanto que o Brasil tinha repatriado em todos os casos juntos na história pré-Lava Jato? Menos de 45 milhões. Em um caso, a gente ultrapassou 700 milhões. Caralho. Então, cara, a gente conseguiu um caso com êxito que jamais ninguém conseguiu na história. A gente conseguiu inovando, trabalhando, se dedicando e também, é claro, contando com vários lances de sorte. Eu vejo aí um alinhamento de planetas. Na minha cosmovisão cristã, Deus abriu uma janela de oportunidade para transformação no nosso país. E então eu vejo vários casos como altamente relevantes. Eu não busco pessoalizar em uma pessoa. Quem busca pessoalizar é ele. Por que ele busca pessoalizar? Porque quando ele pessoaliza em Deltan e em Sérgio Moro, é muito mais fácil você criar um discurso de perseguição contra duas pessoas do que você reconhecer que não são duas pessoas. No Ministério Público, Igor, eram 15 a 20 procuradores. Aí você diz, mas eles eram subordinados a você, né, Deltan? Não, não eram. Eles eram independentes. Eles vieram de outros lugares, como uma tribo de caciques. Se ele discordasse de qualquer coisa, ele podia voltar para a família dele e morar de um modo mais confortável, sem perder nada, sem perder absolutamente nada. Com o salário dele normal, é só ele dizer tchau, tô indo embora. Então, se qualquer pessoa ali discordasse de qualquer coisa, o grupo ia rachar. E procuradores com diferentes visões de mundo, que votavam em diferentes pessoas, que votaram nos dois lados no segundo turno de 2018. Nos dois lados. Teve gente que votou para um lado, teve gente que votou outro, e teve gente que votou nulo. A gente, entre nós, a gente compartilhava lá, né? Mas não tornava público, porque isso poderia gerar uma interpretação equivocada no nosso trabalho. Mas a gente tinha, então, pessoas com diferentes visões de mundo comprometidas a buscar a justiça de acordo com os fatos e com a lei. Se tivesse qualquer coisa errada, o grupo ia rachar. Você não mantém unido um grupo de caciques independentes para trabalhar junto num caso desse se alguém vê qualquer coisa errada. Ninguém quer apostar sua credibilidade no... Exatamente. E a gente escolheu os caras mais tops que a gente encontrou no Ministério Público para chamar. Alguns tops que a gente chamou não puderam vir, mas a gente buscava, toda vez que a gente ia chamar alguém, a gente pegava a lista de todos os procuradores e todos os procuradores regionais do país e subprocuradores e pensava, cara, esses caras aqui são os melhores, vamos tentar? Ligava para um, ligava para outro, quem aceitava a gente trazia para Curitiba. Essa foi a lógica que a gente seguiu, de acordo com o conhecimento, com a experiência, com a expertise, com o casos que a pessoa trabalhou no passado, com a capacidade de trabalho em grupo, esse era um aspecto importante. E então você tinha pessoas com diferentes visões ideológicas trabalhando em conjunto por resultados. Então nunca teve do nosso lado essa pessoalização, o caso Lula. Mas claro que é o caso que ganhou grande projeção. Aí a gente faz a entrevista coletiva do Lula. A gente tinha feito N entrevistas anteriores, usando lá apresentações, PowerPoint, a gente tinha feito várias anteriores, só que não tinha tido aquela repercussão. Aí faz aquela, tem uma grande repercussão. Se eu fizesse igual em relação a um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, tinha 0 de repercussão. Mas repercussão isso não é surpresa pra ninguém, né? Ele é o Lula, caralho. Ele vai ter repercussão em tudo que você mete ele, ainda mais você, porra. O Brasil finalmente tá criminalizando os políticos, filha da puta, ó. O Lula é um puto exemplo aí, na minha opinião. Tudo que fosse envolver esse cara ia ser um show, espetáculo, não importa. Erro de cálculo nosso. Erro de cálculo. A gente achou que fazendo igual as outras vezes, a gente ia ter um resultado igual. É porque ele não é igual. Infelizmente não é. Não é. Ele não é uma pessoa igual a todo mundo. Não é. Infelizmente, esse foi um erro de conta nossa sobre o modo, né, de apresentar, que pode ter gerado uma interpretação equivocada de parte da sociedade, mas a nossa intenção era de fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nos casos anteriores. Se olhar os casos anteriores, se olhar a coletiva da 7ª fase, a gente colocou um gráfico mostrando como funcionava a lavagem de dinheiro, de empresa para empresa, como passava para as contas do IUCEF, das empresas, como é que o dinheiro voltava. Então a gente sempre tentou ser didático. A gente acha importante... A gente não acha que a pessoa tem que ter feito direito para entender de corrupção. A gente não acha que a pessoa tem que pagar uma faculdade para entender de corrupção. A gente quer ser simples e levar informação simples para que a pessoa que está nos ouvindo lá, que seja o que for, professor, dono de casa, engenheiro, a pessoa entenda do problema e qual é a solução, porque eu preciso dessa pessoa se eu quero mudar o Brasil. Eu preciso do engajamento, preciso que ela entenda. Então, na Lava Jato, a gente adotou uma estratégia de comunicação extremamente didático, com apresentaçõezinhas, com gráficos, e a gente fez isso em toda a Lava Jato. A gente fez isso nas redes sociais, a gente alertava para os problemas, isso é uma estratégia de comunicação maior que a gente usou sim,
e que é essencial para a gente carregar a sociedade conosco, dar transparência para a sociedade confiar no nosso trabalho, confiar na credibilidade e sustentar mesmo contra todos os reveses que vinham no mundo político. E o que aconteceu no final das contas foi a mesma coisa que aconteceu na Itália. Lá na Itália, os procuradores atuaram de modo firme contra a corrupção, o sistema político gerou uma série de narrativas, uma hora essas narrativas começaram a grudar, e quando começaram a grudar, eles passaram com o rolo compressor, descriminalizaram crimes como Caixa 2 eleitoral, eles tornaram ilegais as cooperações retroativamente, derrubando casos, coisa parecida com o que acontece hoje quando se faz essa aplicação retroativa de novas regras, e seguiram mudando para que mudaram tudo para que tudo sempre continuasse igual. O mesmo, né? Entendi. Exatamente. E uma das coisas que eu escuto bastante rádio, e eu escuto o Reinaldo Azevedo, por exemplo, falar bastante que não tem nenhuma prova contra o Lula, cara. Tem que abrir os processos e olhar. E lá você tem sentenças que explicam muito bem o que aconteceu. Qual que é o sentido? Qual é o sentido, Igor? De você ter uma reforma no sítio feito por uma empreiteira. Quantas empreiteiras do porte da OAS você vê indo fazer uma reforma num sítio? Quantas empreiteiras do porte de uma OAS você vê indo fazer uma reforma e pagando, sei lá, a cozinha de um apartamento para alguém? Essas empreiteiras, elas fazem estrada, elas fazem ponte, elas fazem refinaria. Elas não fazem elevador. Exatamente, ela não pendura quadro na parede, ela não faz cozinha. É tipo chamar um elefante para esmagar a formiga, né? Exato. Qual que é a explicação alternativa que você me dá para isso? Não existe explicação alternativa. E mais, qual é a razão para um diretor da Petrobras dar dinheiro, segundo as acusações, segundo as evidências estão lá, para Vaccari? Qual é a razão para Vaccari poder mandar? Vaccari não tinha um cargo no executivo, Vaccari é de uma estrutura partidária. Por que Vaccari tinha poder de mando no diretor da Petrobras? Cara, é 2 mais 2, cara. Então, quando você olha a realidade, você olha como funcionou e você olha onde foi parar o dinheiro, você precisa lembrar que o ex-presidente Lula ele foi condenado não por triplex, não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi 1 milhão e pouco do triplex e 1 milhão e pouco do sítio. Foi muito mais que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero. Provavelmente vão dar em prescrição se chegarem em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico. Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca-apreensão feita 5 anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão para o ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade, mas eles não inocentaram, né? Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Sim, claro. Mas é que tipo ele nunca mais vai ser preso. Por isso, provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça, toda pessoa é presumida inocente até a última recurso, da última decisão, no último tribunal, e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. Então, são coisas escandalosas mesmo, o lance da Atibaia, do triplec, que nem ele fala. Mas eu entendo o argumento, se for do Reinaldo Azevedo, eu não acompanho tanto, mas tipo, se for argumento assim, as provas não são ultra fortes, não tem nenhum ligando o Lula exatamente com o esquema de propina. Tipo, não, exatamente, eu não vejo assim, eu vejo você ligando assim, ó, o Lula é um cara que foi beneficiado por empresas que estavam ligadas... Alguma ligação tinha, mas não tem ali um bagulho assim... Não tem, tipo, o Lula mandou trocar um dirigente da Petrobras por causa... E eu tenho uma gravação de alguém falando, com o Lula falando, é pra trocar o cara da Petrobras. Você não tem isso. Você não tem esse tipo de prova, entendeu? Tá, olha só. Eu vou falar de outro caso de corrupção para aí você entender isso um pouco melhor. Corrupto não passa recibo, a não ser que ele colabore. Claro. Corrupto não vai passar recibo. Então, tinha um caso de auditores fiscais. Os auditores fiscais, eles ligavam para os empresários e eles ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando. E nessas ligações, eles combinavam de encontrar os empresários em supermercados, em lojas de imóveis, em outros lugares, e falavam, vamos lá ver umas lajotas? Eu preciso entregar lajotas. E eles conversavam sobre coisas banais que eles iam fazer, ligando o telefone público e usando o codinome. Então é como, sei lá, se o nome de uma fosse, sei lá, Juliana, vou usar um nome fictício, e ela usasse o nome Ana, tá?
Então, essas pessoas, elas usavam codinomes, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando, combinando encontros em lugares inusuais. Aí a gente foi olhar os autos de infração feitos pelos auditores. E o que você encontrava? Você encontrava falhas crassas e uma subtributação, uma tributação menor do que a devida. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Erraram? Foram bonzinhos com os empresários? E qual é a explicação para aquelas entregas de lajotas em supermercados, etc., encontros obscuros, ligação, uso de codinomes? Ah, Deltan, mas você não tem entrega de propina na conta. Você não tem o pagamento da propina na conta da pessoa. Você não tem o pagamento de propina na conta, mas não existe uma explicação ali que explique tudo isso que não seja a corrupção daqueles auditores, que usavam codinomes, que ligavam de telefones públicos e que cometeram vários atos irregulares ao longo daquela fiscalização. Então, várias vezes na corrupção você não vai ter o recibo, você tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de provas indiciárias. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais brasileiros é uníssono, é uniforme no sentido de dizer que quando você tem um conjunto de indícios, de provas indiciárias, isso pode levar a uma convicção, a uma formação de opinião mais forte, para além de uma dúvida razoável, e você condenar alguém. E quem entendeu isso em relação ao caso Lula, né, que depois veio a ser anulado, mas quem entendeu isso não foi Deltan, foram 15 a 20 procuradores da República que formularam as acusações. Mas foi um juiz que julgou esse caso. Mais, foram 3 desembargadores independentes que revisaram esse caso. E mais, foram 4 ministros do STJ, vários deles colocados pela gestão do PT lá.